Olá, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Opa, hoje é aquela alternada, nós falamos um pouquinho de ciências, né? E nós estávamos analisando a reação de fusão nuclear, a geração de um sol artificial, que é o grande sonho da humanidade, e para isso a gente está utilizando a reportagem da revista Galileu, edição 337 de agosto de 2019. Fusão é a solução? Pergunta o repórter AJ Oliveira. Na última edição, nós fizemos a reação de fusão nuclear. E ao lado havia ainda e como funciona a fissão nuclear, que é a reação contrária. Reatores de fissão operam há 80 anos. Portanto, nós estamos em 2019. Logo, desde 1939, melhor dizendo, né? Nós temos o conhecimento da fissão nuclear. Uma partícula acerta o núcleo do átomo, a colisão quebra o núcleo e libera uma grande quantidade de energia. Por exemplo, um nêutron bate num núcleo fissionável, ocorre a divisão do núcleo, libera energia. Nessa liberação com a quebra do núcleo, nós temos outros nêutrons que vão bater em vários núcleos, gerando então uma reação em cadeia. Muito bem, senhoras e senhores. Na página seguinte, nós temos mais informações. 42 hectares é a área da plataforma de concreto construída para o ITER. 60 campos de futebol caberiam no local. Então vamos com calma para saber o que é esse reator ITER, mas vocês já sabem que se trata de um dos reatores mais famosos para a geração de energia termonuclear, que é a energia da fusão. 150 milhões de graus Celsius, ai que calor! A temperatura no reator do ITER será de 150 milhões de graus Celsius, 10 vezes mais quente que o núcleo do Sol. Sem a gravidade das estrelas, é preciso compensar com plasmas muito mais quentes para criar as condições necessárias às reações de fusão nuclear. Então a gente está fazendo a leitura do olho, das ilustrações, como a gente sempre faz para quem está chegando agora. Logo na sequência a gente lê o texto analisando e comentando. Então só para que vocês tenham uma noção. Prisão magnética. O eletroímã central do ITER tem que ser forte o bastante para assegurar uma força comparável à de 2 ônibus espaciais decolando. Um total de 6.000 toneladas ou algo como uma manada de 1.000 elefantes. Como a gente vai criar um plasma com uma temperatura muito elevada, gente, obviamente que isso queimaria o que quer que fosse. A gente precisa conter essa energia. Como é que a gente contém essa energia? Com fortíssimos campos eletromagnéticos. Esse campo de força, ele vai simplesmente conter todo este plasma, impedindo que ele tome contato com quaisquer materiais que não resistiriam milésimos de segundo. Mergulho no plasma. O volume de plasma no interior do reator do ITER será de 830 metros cúbicos. Com essa quantidade, o calor produzido nas próprias reações será responsável por sustentar o processo de fusão nuclear. Todo esse plasma encheria 1/3 de uma piscina olímpica. E o impressionante é que tudo isso nós que estamos criando dentro de grandes reatores. Obviamente, além de criar, nós estamos sustentando e mantendo. Fusão nuclear à brasileira. Será que existe pesquisa de fusão nuclear no Brasil? Sim, existe sim. Em 2 lugares, preferencialmente, na USP e na Unicamp. Em 1968,
a União Soviética despontou no desenvolvimento de reatores de fusão nuclear, ao fabricar um equipamento conhecido como tokamak. O tokamak é um dos mais famosos reatores de fusão nuclear do mundo. Não existe só esse estilo, mas ele é um deles, que alcançava temperaturas muito mais altas do que os protótipos anteriores, graças, evidentemente, ao campo magnético mais eficiente. O ITER conta com a mesma estrutura criada pelos soviéticos, ou seja, é um reator em formato de biscoito. Ele é circular, cilíndrico, ok? Naquilo que a gente chama de toro ou toroide. Daí vem o nome máquina de toroides, por isso tokamak. Poucos anos depois, pesquisadores brasileiros começaram as primeiras iniciativas para desenvolver pesquisas em fusão nuclear no país. Grupos universitários se formaram nos anos 70 e desde então têm se esforçado para convencer as autoridades a criarem um laboratório nacional dedicado à área. Ele ainda não existe. Como eu disse, há 2 grandes laboratórios que se destacam nesse setor, um na Unicamp e outro na USP. Em diversas ocasiões, o plano foi colocado em pauta, com vários ministros da Ciência e Tecnologia em atuação conjunta da comunidade científica com a Comissão Nacional de Energia Nuclear, o CNEM, agência do governo responsável pelo Programa Nuclear Brasileiro. O que a gente não pode se esquecer, em hipótese nenhuma, é que nunca foi criado esse programa nacional, não há dinheiro para um projeto deste porte no Brasil, projeto que consumiria bilhões de reais, muito embora nós tenhamos o mais difícil, que é a mão de obra. No entanto, como nós acabamos ontem de ver, nós não temos dinheiro para pagar 87 mil pesquisadores, esses 87 mil pesquisadores que eram pessoas que recebiam bolsas e salários do Conselho Nacional de Pesquisa Científica e Tecnológica. Se nós não temos dinheiro para pagar 87 mil pesquisadores, que dirá desenvolver um reator de fusão nuclear. A ideia, porém, nunca vingou. Ao longo das décadas, a atuação do Brasil em fusão se manteve fragmentada, com universidades e institutos alocando seus limitados recursos para financiar projetos na área. Mais de 80 pesquisadores de 16 instituições realizam trabalho que envolvem esse assunto. Então vejam, 80 pesquisadores é uma comunidade boa, 16 instituições, quer dizer, bastante pesquisado, muito embora eu falo pela terceira vez, os grandes centros do país são a USP e a Unicamp. Há 3 tokamaks de pequeno porte em funcionamento no país, na Unicamp, na USP e no INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em São José dos Campos. Este que recentemente teve ingerência do Jair Bolsonaro para a demissão do seu diretor, que estava divulgando dados que ele não gostou. Este último ocupa um papel de destaque no cenário nacional. Em um termo de cooperação assinado em 2016, o INPE se comprometeu a transferir todas as suas atividades em fusão nuclear para o Conselho Nacional de Energia Nuclear, o CNEM, nos próximos anos. A ideia é que seja construído um complexo nuclear de reator multipropósito brasileiro, apelidado de RMB, localizado no município paulista de Iperó, na região de Sorocaba, onde a Marinha desenvolve um reator nuclear para um submarino nuclear brasileiro, que promete se tornar o principal polo de atividades nucleares do país. Então, até o Brasil tem interesse nessa área, o que é bastante alvissareiro, é uma notícia boa, mas a conjuntura não está favorecendo em nada. Bom, pessoal, nós vamos agora sim adentrar ao texto
E aquilo que faltou de informação na primeira parte, nós vamos colher agora. Em 1 segundo, o Sol irradia para o espaço 1 milhão de vezes mais energia do que todos os 7 bilhões e meio de seres humanos do planeta consomem a cada ano. Vocês perceberam, então, a quantidade de energia que o Sol irradia? É realmente extraordinário. 1 milhão de vezes mais do que toda a humanidade consome em um ano, apenas em 1 segundo da irradiação solar. É esta energia que nós estamos querendo dominar. E se houvesse um jeito de replicar esse processo natural tão eficiente aqui na Terra, esse questionamento há décadas motiva os cientistas a domar a fusão nuclear, a poderosa reação que pulsa no coração das estrelas, engarrafar sóis em miniatura e extrair a generosa energia que produzem garantiria um futuro brilhante de abundância para a humanidade. Isso no final dos anos 40, início dos anos 50, nós começamos a perceber, quando começamos a fazer os testes das bombas de hidrogênio, o grande potencial muito maior que a fusão poderia nos trazer do que a fissão nuclear. Bem, ficamos por aqui, já iniciamos o texto, analisamos todos os olhos da reportagem e todas as ilustrações, além dos textos extras, e na próxima nós viremos exatamente para poder fazer a análise mais completa do texto. Vamos retomar então agora a nossa super interessante de agosto de 2019, edição 406, em que nós estávamos analisando a outra Chernobyl, o acidente nuclear de Mayak, que foi o segundo pior da história em nível de liberação de radiação, somente superado pela usina nuclear de Chernobyl em 1986. Lembrando que Mayak liberou radioatividade durante 18 anos, de 1949 até 1967. Os moradores dizem que alguns homens de Musliomovo chegaram a ser contratados pelas autoridades na década de 1950 para trabalhar como guardas nas margens do rio radioativo e impedir que outras pessoas se aproximassem dele. Evidentemente que essa atividade extremamente ingrata faria com que o corpo humano absorvesse muita radiação e certamente, além de muitos terem ficado estéreis, muitos terem, ao engravidar as suas parceiras, terem simplesmente trazido consequências terríveis para os fetos, muitos deles morreram. Muitos morreram jovens. Os locais também contam outra história de como a vila radioativa ficou famosa nos anos 1990 após ser visitada pelo então presidente Boris Yeltsin. E os moleques locais cobravam $20 dos jornalistas que quisessem tirar fotos deles nadando no rio Teca, uma loucura. Porém, as pessoas que moram no local ou nas imediações começam a achar que, como a radiação é um bem invisível, um material invisível, uma onda eletromagnética invisível, que ela não é perigosa. Nada mais besta do que esta conclusão. No entanto, infelizmente, como vocês estão vendo no texto, essas barbaridades aconteceram. Alguns moradores têm uma teoria para explicar por que foram esquecidos pelo governo por 50 anos numa área contaminada. Eu tenho a minha. A minha é que a União Soviética estava fazendo testes
do que uma guerra nuclear poderia fazer com a população. Eles são da etnia asiática Bashkir, que é discriminada pela maioria dos russos e acreditam ter sido usados como cobaias. Vocês têm dúvida? Claro que eu não conhecia a questão da etnia Bashkir, não nessa área, né? Nem que o povo russo estava contra eles, mas está na cara que ao omitir a verdade à população, eles estavam utilizando eles como cobaias. Até para ver se no caso de uma guerra nuclear, quais as condições de sobrevivência, quantos sobreviveriam às novas condições. A explosão de 1957 não foi o último acidente no complexo. Como a gente sabe, a área foi contaminada por problemas de 1949 até 1967. A explosão de 1957, ela é uma destas. Houve outro e dos grandes alguns anos depois. Além de jogar água contaminada no rio Teka, os engenheiros soviéticos as despejavam no lago Karachay, a alguns quilômetros da usina. Mas em 1967, após um verão especialmente quente, parte da água evaporou e as margens do lago secaram. Os sedimentos radioativos ficaram expostos e foram levantados pelo vento, formando uma nuvem nuclear tão grande quanto a anterior. Em 2015, o lago foi parcialmente drenado e coberto com concreto. Mas sob essa placa de proteção, ainda há uma camada de 10 quilômetros quadrados de água radioativa. Em amarelo, aqui no infográfico, vocês estão vendo a área original, contaminada pelo acidente de 1957. Em verde, vocês estão vendo a área secundária, contaminada por esse novo acidente em 1967. Isso é o que dá a não conhecer o comportamento hídrico geográfico de uma bacia hidrográfica. Esse verão imprevisto, ou melhor, não estudado, porque ele ocorreu várias vezes na história da União Soviética e voltou a ocorrer depois, ele secou o lago, os ventos do Ártico que sopram ali com grande constância levantou o material particulado do sedimento e simplesmente voltou a contaminar uma área gigantesca. É simplesmente inacreditável que isso tenha acontecido e o pior, que isso ficou escondido, que só agora nós temos esse contato, essa sabedoria, porque isso precisaria ser revelado para que todos nós soubéssemos e tomássemos as providências. Os desastres em Mayak testemunham os sacrifícios humanos causados pela União Soviética na corrida armamentista contra os Estados Unidos. Mas essa história também revela a capacidade fria e surpreendente dos cientistas soviéticos que monitoraram de forma sigilosa a saúde de dezenas de milhares de pessoas a que haviam sido expostas sem saber a doses muito altas de radioatividade, não querendo tirar a responsabilidade de ninguém. Conhecendo o regime soviético como nós conhecemos hoje, se alguém denunciasse, se alguém alarmasse para a imprensa, o que aconteceu ali, evidentemente, seria morto ele e todos os seus familiares, sem desculpar, evidentemente, nenhum profissional acerca desse absurdo. Alexander Akleyev é diretor do Centro de Pesquisas em Radiação nos Urais, o RCRM, um grupo que monitora as pessoas expostas aos vazamentos em Mayak. Lembrando a vocês que os Montes Urais, eles separam a Rússia europeia a oeste da Rússia asiática a leste. Segundo ele, no começo,
nem os próprios cientistas entendiam plenamente os riscos causados pela contaminação do rio Teca. Na década de 1950, a humanidade não conhecia os possíveis efeitos da exposição crônica à radiação, diz. Por isso não foram desenvolvidos programas de emergência que poderiam ajudar a proteger a população. Infelizmente, eu vou discordar do Alexander Akleyev, porque muitos testes nucleares foram realizados, inclusive muito próximos de militares e de civis que tiveram contaminação gravíssima, além do que, em 1945, nós tivemos a destruição das cidades japonesas. Então isso aqui me parece muito mais uma desculpa para proteger aquilo que estava sendo feito no local do que uma verdade. Ao longo das décadas, os cientistas do Instituto dos Urais monitoraram 2 grupos de moradores na região. Um de 30 mil pessoas expostos à radioatividade pela água do rio Teca e outros com 22 mil pessoas de gente que respirou partículas radioativas lançadas na atmosfera pelo acidente de 1957. Cerca de 1.500 pessoas pertencem aos 2 grupos. Viviam às margens do Teca e inalaram partículas da explosão 1 ano depois. Então, o curioso é que não se fala o número de mortes, nem as consequências desse nível de radiação. O Instituto monitorava tudo. Se as crianças da região tomassem leite de vacas criados em pastos contaminados, na bacia do Teca, os cientistas ficavam sabendo, mas não faziam a intervenção, o esclarecimento necessário. Está claro que foi teste em cobaias humanas. É inacreditável o que essa União Soviética fez com seus moradores. Se os moradores das vilas resolvessem caçar patos ou gansos para comer, isso também seria registrado. Com esses dados, os pesquisadores calculavam a exposição daquelas pessoas à radioatividade e cruzavam isto com registros sobre a saúde delas. Então tá na cara que nós temos aqui uma testagem. Uma parte da população foi testada e comparada com uma parte da população que não foi submetida à radiação. Dependendo da época, 1 hora de caminhada perto do rio já era suficiente para absorver radiação em quantidade acima do nível seguro para um ano inteiro. A exposição crônica dos moradores da região ao longo de anos e anos não teve similar na história e causou consequências graves. Os habitantes das vilas próximas de Mayak são as únicas pessoas do mundo, tirando os funcionários de usinas nucleares, a terem sido diagnosticadas com síndrome crônica da radiação, SCR. Esse diagnóstico, como todo o resto, foi escondido até os anos 1990. Então aqui nós vamos ficando por aqui, mostrando a vocês o perigo que é confiar em qualquer governo do mundo, o risco dos acidentes que existem, sobretudo quando não se é sério com a população. Nós ainda vamos continuar essa reportagem, porém não terminamos o programa ainda, temos a terceira parte. Nós que estávamos indo para a Lua, junto com o projeto Apolo, no dossiê super interessante 404A de julho deste ano, e que nós já havíamos pousado na Lua, mas nós não fizemos passo a passo o trajeto de volta. Então fizemos o nosso trabalho na Lua e agora estamos voltando. Vamos analisar então essa parte verde, passo a passo. 8. Partida. O estágio de ascensão do módulo lunar leva os astronautas de volta à órbita lunar com módulo de comando e serviço. Como a gente havia mostrado no jornal anterior, esta é a parte que fica na Lua, esta é a parte que sobe com os 2 astronautas para voltar a acoplar no módulo de comando e serviço.
9. Retorno. O propulsor do módulo de comando e serviço é disparado para colocar a nave num curso de volta à Terra. Então, depois de feita a manobra de encontro e de rendezvous, agora nós estamos voltando para o planeta Terra. 10. Retorno. O módulo de serviço é ejetado e a cápsula do módulo de comando viaja sozinha para a Terra. Então ele descarta todas as partes, só esse bico cônico é que vai pousar na superfície terrestre. 11. Reentrada. O módulo de comando reentra na atmosfera, o atrito gera temperaturas superiores a 2.500 graus Celsius. No entanto, ele é feito por material refratário, muito bem trabalhado, ponto a ponto, para que não haja nenhum desgaste. Ele tem que suportar essa temperatura altíssima, porque se houver uma fissura de 1 milímetro, evidentemente esse material explodiria. 12. Pouso na água, como era comum aos americanos. Com a ajuda de paraquedas, o módulo de comando desce em segurança no oceano, onde é resgatado por um navio. Os soviéticos, como vocês sabem, também com a ajuda de paraquedas e de amortecedores, eles pousam em terra, e os russos que os sucederam também, assim como os chineses também pousam em terra, e os americanos continuam pousando em água. Bom, agora, depois de ter feito todos os olhos, toda essa análise passo a passo, conhecido o projeto Apolo, conhecido Saturno V, voltemos ao texto. Uma vez definido o objetivo de levar humanos à Lua, já em 1961, pelo presidente JFK, a decisão mais importante a ser tomada pela NASA era de como executar a missão, sendo que eles tinham apenas como experiência 2 voos suborbitais e desenvolver as espaçonaves e os foguetes necessários para isso. De todas as opções, a escolhida ainda em 1962 foi a que envolvia o chamado Encontro em Órbita Lunar, Lunar Orbit Rendezvous. Rendezvous é uma palavra em francês para acoplamento. 2 naves viajariam juntos até os arredores da Lua, mas apenas uma delas desceria à superfície com os astronautas, retornando em seguida para o encontro em órbita lunar, para que os tripulantes se transferissem a outra nave, que por sua vez os levaria de volta para casa. É o que a gente já explicou. Então, o que levou basicamente o homem até a Lua foi o módulo de comando, que é cônico, o módulo de serviço, que é cilíndrico, acoplado na frente dessa seção cônica, nós tínhamos o módulo lunar. A missão exigiria a criação de um superfoguete e 2 naves. O módulo de comando e serviço, para levar os astronautas da Terra para a órbita da Lua e de volta, e o módulo de excursão lunar, mais tarde simplificado como módulo lunar, porque pegava mal, excursão parecia coisa de escola, para ir à superfície da Lua e de volta ao espaço. Muito bem, tudo isso foi criado até que então se desenvolvesse por completo o programa Apolo, sem que antes nós tivéssemos um grande revés, que foi a missão Apolo 1. Vamos lá, gente? Emblema, né? Aqui está o emblema da Apolo 1, né? Aquilo que os astronautas usavam, uma espécie de pin no seu macacão. Duração, não chegou a decolar, falando da Apolo 1. Tripulantes, Virgil Gus Grissom, Edward White II, Robert Sheffey. O Virgil Grissom, 3ª missão, tinha viajado na Mercury e na Gemini. O Edward White, 2ª missão, tinha viajado na Gemini e era o primeiro astronauta americano a fazer o passeio no espaço. E o Roger Sheffey era iniciante, como dizem os americanos, era um novato, um rookie, como eles gostam de falar. Deu certo? Não. Um incêndio no interior da cápsula durante um teste em solo matou a tripulação. É inacreditável. Todas as vezes que eu penso nesse desastre,
não tem palavra para eu falar o que realmente aconteceu, o amadorismo que a NASA cometeu. Então aqui nós temos uma foto, né? Aqui está uma foto da cápsula da Apollo 1, completamente incendiada, a chamuscada cápsula da Apollo 1 após o incêndio que vitimou sua tripulação. A NASA diz que os astronautas foram mortos asfixiados antes de terem sido completamente carbonizados. Hoje nós não temos muita certeza sobre isso, porque o incêndio foi violento e o incêndio foi muito explosivo. Naquela época, os astronautas entravam dentro da cápsula, ela era pressurizada numa atmosfera artificial de 100% de oxigênio puro. Para piorar, como as coisas voavam muito no espaço, os astronautas pediram para colocar na parede da cápsula velcro. E o velcro, em ambiente de 100% de oxigênio puro, uma pequena fagulha, ele é muito explosível e incontrolável. Você tem a noção disso no carpete. Você sabe, ou qualquer bombeiro sabe, que se você tiver carpete na sua casa, na medida em que o incêndio vai aumentando e as chamas vão consumindo e atraindo o oxigênio e pega fogo no carpete, não tem como conter as chamas. A temperatura atinge de 900 a 1.200 graus, é um dos grandes temores de qualquer bombeiro. O problema é que a pressão a esta temperatura é tão grande que ela pode, por exemplo, despedaçar o corpo humano. Então, gente, aconteceu tão rapidamente, ainda mais com astronautas que eram atletas e que conseguiam mais do que nós seres humanos comuns, conseguimos ficar sem respirar 2 minutos. Eles, digamos, 3 minutos e meio, no limite 4 minutos, porque eles eram grandes mergulhadores. Agora, acreditar que nestas condições eles morreram de asfixia, isso foi para não contar as verdades para a família. Na verdade, eles morreram com a explosão, foram carbonizados depois, evidentemente, e essa história, infelizmente, para quem conhece um pouquinho de física e química e de como que era o design da espaçonave, não dá para comprar, não dá. Isso é para quem conhece um pouquinho. Apollo 1, nosso próxima análise, o desastre que quase colocou o ponto final ao sonho de ir à Lua. Eu já estou revelando para vocês alguns segredos do acidente. Não sei se o texto vai revelar, mas, obviamente, se precisar, a gente vai falar a verdade. Um abraço, até a próxima, tudo de bom.